Boa noite, tudo bem? Bem-vindos aqui, o Sem Tabus no ar com você. Sejam todos muito bem-vindos nesse lugar muito especial, nesse cantinho só nosso, para falarmos de intimidades, de coisas bem pessoais, para a gente fazer uma parceria bem gostosa, você falando, perguntando, apenas talvez aí no cantinho assistindo, mas saiba que fazemos tudo aqui pensando em você. Outro dia nós fizemos aqui no Sem Tabus um programa com um tema que falava a respeito da masculinidade. Era especificamente assim, aprenda a ser homem. E aí começaram a pedir que fizesse um programa sobre aprenda a ser mulher. Pensei, tem razão, vamos fazer? Então é hoje, aprenda a ser mulher. Se você perdeu e tem interesse de assistir ou queira assistir novamente o programa que fala a respeito do valor de ser homem, da masculinidade como algo extremamente bonito e que tem um desenvolvimento, tem uma caminhada. Se você quiser assistir, o programa já está no blog novotempo.com/sem tabus. E aí você hoje acompanha este tema para as mulheres, mas os meninos devem ficar muito atentos. Somos um universo cheio de coisinhas para aprender. E você pode então aprender, praticar, ajudar, compreender melhor, apesar de dizerem que mulher é alguma coisa assim muito difícil de entender. Será? E aí eu chamei um homem para fazer esse programa. Mas fiz uma pergunta para ele e ele agora vai me responder no ar o que disse para mim em off. Bem-vindos aqui ao Sem Tabus, pergunte pra gente, mande seu e-mail, tweete com a gente também, fique à vontade. E a partir de agora, uma conversa com o pastor Marcelo Carvalho sobre mulheres. Aprenda a ser uma. Pastor Marcelo, bem-vindo. Boa noite, Darlene. É um prazer sempre estar aqui com você e o pessoal da Novo Tempo. Que bom, bem-vindo. Eu quem digo Obrigado. Que fico feliz com a sua participação aqui. Então a pergunta é, eu disse assim, pastor Marcelo, mas não é diferente assim, um homem falando a respeito de aprender a ser mulher? E o que foi que você me falou? Eu queria trazer uma mulher. Ele disse, Darleide, pensa bem. Okay. E a sua resposta? É interessante que, Darleide, na história do mundo, principalmente nos últimos 100 anos, desenvolveu-se aí, né, todos esses conceitos profundos da psicologia. É curioso, quem estuda a psicologia, ela procura estudar a mente humana. É interessante que Freud, Lacan, todos esses homens, eles não estudaram o homem, eles estudaram as mulheres. A psicologia, ela é uma arte, vamos dizer assim, né, do conhecimento humano que estudou basicamente as mulheres. Então, quem tem alguma coisa para falar das mulheres são os homens, tá? E é interessante, quando você olha a Constituição da mulher, a mulher sempre espera as palavras do homem. Isso faz parte essa é uma característica da mulher. A mulher quer ser objeto de discurso de um homem. Então ela quer ser objeto de discurso do pai, depois ela quer ser objeto de discurso do homem por quem ela se apaixona. Tanto que se o homem não falar a ela nunca vai se sentir casada com esse homem por quem um dia ela se interessou, mas como ele não fala, não realiza o seu desejo, as suas aspirações como mulher. Muito bom. Aí com essa resposta, ele me convenceu. E convenceu você também? Então tá, estamos bem seguras de que você vai falar muito bem ao nosso respeito. Ou não, não sei, vamos ouvir. Por onde começa essa história? Quem é a mulher para que precise ser estudada? Sim. E por onde a gente aprende a ser mulher? Não é só a constituição física? Certo. Não, com toda certeza não. Existe um significado por detrás, não é? Segundo esses que estudaram, né, e passaram a vida toda fazendo isso, por isso que eles merecem atenção da nossa parte. A menina, ela se percebe como mulher. Claro, quando a gente nasce, a gente não está interessado se é homem ou se é mulher. O nosso interesse é mamar, encher a fralda e viver a vida, né? Na infância é curtir, é brincar. Mas um dia, a menina começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Um dia ela vai lá na fralda do irmãozinho, puxa e percebe, mas peraí, na fralda do meu irmão tem um negócio que em mim não tem. Aí ela pergunta para mim, mãe, o que está acontecendo? Aí a função da mãe ou do pai, depende do adulto que ela pediu essa resposta, explicar, filha, os meninos nascem com pênis, as meninas nascem sem pênis. E ela vai começar a perceber que essa é a diferença básica, né, na sua estrutura como corpo, que existe essa diferença. Curioso, Darleide, é que a menina, ela vai crescer com essa diferença na mente. E ela vai buscar o resto da vida, o significante para essa ausência que ela tem. O menino, ele olha para o pênis e percebe, bom, eu já estou bem definido. A menina não. Está me faltando alguma coisa. Então ela vai buscar esta falta o resto da vida. Curioso isso na mulher. Muito. Né?
Ela vai, o resto da vida, ela vai buscar esse significante para a sua sexualidade. Os seios não servem, o traseiro não serve, nada no seu corpo. Até que tempo isso? Eu creio que a vida toda. A vida toda mesmo, como você disse agora? Sinceramente, eu creio que a vida toda. Gente, eu nunca me pensei procurando isso. Você, aí que está, você não vê, mas eu não tenho dúvida que os homens com quem você se relacionaram perceberam isso em você. Sério? Com toda certeza. Gente, agora eu fiquei assustada. Mas calma. Me conta mais. Eu acho que é isso, Darleide, que faz a beleza do mistério da vida feminina. O homem, ele também procura esse significado durante toda a sua vida. Só que ele vai procurar por um viés diferente. Como ele tem algo no corpo que já determina, ele vai buscar a sua identidade de outra forma. A mulher não. Por isso que a mulher, ela tem muito mais subjetividade. Ai, mas dá vergonha. Não, dá vergonha. De jeito nenhum. A mulher vai buscar isto, tá certo? De outra forma. E uma das coisas que vai satisfazer é justamente o quê? Ela encontrar um homem que diga para ela quem ela é. Todas as mulheres que encontram esse homem, elas se apaixonam por ele e dizem o quê? Você é o cara que eu esperava a vida toda. Que alívio, entendeu? eu achei. Exatamente. Por isso que a vida da mulher, ela é muito, de certa forma, ela é muito mais interessante que do homem. Porque ela vive essa busca o tempo todo, até o dia, né, da sua morte. E isso traz o quê? Nuances na sua vida que o homem nunca vai ter. Pela sua constituição, ele vai ter outras maneiras de se encarar. Então, eu acho que nenhuma mulher precisa se sentir menor, nenhuma mulher precisa se sentir, poxa, sabe, eu sou aleijada. Pelo contrário. Eu acho que Deus, na sua infinita sabedoria, colocou esta falta na mulher justamente para provocar o quê? A curiosidade que toda mulher tem natural em si. E ela vai atrás disso. Trate de explicar agora como, as formas. Porque aí eu estou agora me colocando no lugar da menina que está ali do outro lado e eu e ela nessa mesma situação, né? Porque são todas nós. Como que é essa busca? Porque assim, ela não é consciente para mim. Certo. Ela, apesar de eu já ter achado alguém que descobriu e revelou e me firmou na minha feminilidade. Claro. Mas o que acontece então nesse consciente, inconsciente? Que busca, do que você está falando? Tá. Veja só, todos nós, quando a gente chega por volta dos 10, 11 anos, há aquela explosão de hormônios no nosso corpo. A criança que não estava muito ligada ao que acontecia com ela, passa a ter os olhos totalmente voltados para o seu corpo. O menino começa a se perceber nessa transformação e a menina também. Veja só que a mulher, a transformação corporal, ela é muito mais visível na mulher do que no homem. Os seios crescem, né? Os quadris se alargam, o ombro se estreita, porque a relação da mulher com o seu corpo vai ser muito maior do que o homem com o seu corpo. Tem também, mas da mulher muito mais. Resultado, primeiro, dos 11 aos 14 anos, a menina, para se firmar como mulher, ela passa a olhar a mãe, ela precisa se apaixonar pela mãe. Sim, claro que quando eu falo se apaixonar, no sentido puro da palavra, se apaixona e começa a perceber o quê? Poxa, eu tenho que ser que nem ela. E da mãe, ela vai se perceber como mulher. Dos 14 aos 18, mais ou menos, ela precisa olhar para o pai e perceber o quê? Que com o pai, ela vai aprender a se comportar com uma pessoa do sexo oposto. O pai, primeiro a mãe tem que acolher essa sexualidade e dizer assim, filha, você é mulher, é legal ser mulher. E a mãe precisa mostrar para ela o quê? As atitudes de uma mulher. Muito está na mão da mãe essa capacidade de tornar essa filha, afirmá-la nessa posição. Por isso que é importante a mãe ter o quê? Momento com a filha. Levar a filha para fazer compra, levar a filha ao salão de beleza. Mostrar para a filha como que uma mulher se comporta. Depois, então, nessa fase com o pai, a menina vai perceber como se comportar com uma pessoa do sexo oposto. Aí a menina começa a fazer o quê? Bom, eu vou testar com meu pai o meu poder de feminilidade. Então a menina chega para o pai, isso a gente vê, isso é normal acontecer, a menina olha para o pai e ela joga, né, aquele charme. Ela joga aquele olhar sedutor. Ela não quer conquistar o pai, mas ela está flertando com o pai em que sentido? Ela está testando até onde ela pode ir com um homem. O pai acolhe isso e diz o quê? Filha, ok, você realmente é mulher. Só que todo esse olhar, toda essa maneira sedutora de ser, um dia você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que direcionar isso para um rapaz que você vai escolher. Esse rapaz vai te amar
E ele vai te dar aquilo que eu não posso. Ele vai te dar essa parte masculina que eu não posso te dar. E esse discurso é verbal? Porque eu não conheço, que eu lembre, ou enfim, que um diálogo assim entre um pai e uma filha. Me parece que essa coisa fica no ar. No ar. Como acontece, a maioria das coisas que acontecem numa família é no ar. Uhum. Entendeu? Você não senta para falar certas coisas com seu filho, mas ele está te observando o tempo todo. Educação é isso, né? E as relações humanas são demais assim. Quando você, por exemplo, às vezes você senta na mesa com uma família para comer, você percebe que no ar está acontecendo um monte de coisas que eles não estão falando. Porque existe uma linguagem gestual. Entre uma família, o simples fato de fazer, todo mundo já entende aquilo. Você que é da família, você não entende. Você só está percebendo que aquilo ali tem um significado. Né? Então, essas coisas, e é importante que elas aconteçam com o pai e com a mãe. Pode acontecer com um substituto, sim. Mas é importante que aconteça com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe estão acompanhando aquela criança desde que nasceu. Então, existe uma história para cada ato desse. Existe uma relação de significado, de alegria ou de tristeza em cada um desses atos. Por isso que, na maioria das vezes, eles nos parecem inconscientes. Mas, na verdade, eles estão o quê? Acontecendo o tempo todo com as antenas e os radares dos elementos da família. Gente, e nessa história de perceber, tem no ar uma linguagem, né, assim, na nuvem, realmente, por exemplo, a gente observa que tem, numa família, está acontecendo algum problema no universo adulto e os adultos pensam que as crianças não estão sentindo. Eles e elas já está provado que eles percebem, mãe, por que você está triste? Mãe, você está triste? Mãe, não quero ver você triste. A mãe deve, muitas vezes, eu nem falei nada. Exato. Enfim, você está aqui acompanhando o Sem Tabus, tanto pela Rádio Novo Tempo, quanto pela TV Novo Tempo. Telinha e ondas juntinhos na mesma direção. Você. Nós agradecemos muito a você pelo carinho. Pode mandar o seu e-mail para a gente, semtabus@novotempo.org.br. E se estiver acompanhando pela primeira vez, quer conhecer um pouco mais do Sem Tabus, vai lá no nosso blog, novotempo.com/semtabus, e fica bem facinho de você saber tudo o que já dissemos por aqui. O tema de hoje é Aprenda a Ser Mulher. Este homem, pastor Marcelo Carvalho, está dizendo aqui umas coisas a respeito da mulher, e eu estou aqui me perguntando quando foi que eu senti falta dessa coisa masculina, desse elemento masculino? Sei lá, ele está aqui me convencendo, eu espero que convença você também, mas que a conversa tá boa, tá, né? Pastor Marcelo, o que dizer mais dessa história de aprender a ser mulher? Passa ali pela mãe, pai, esse desenvolvimento. É apaixonante essa descoberta? Como que é isso? Com toda certeza, porque veja, Darlede, a sexualidade, ela mexe com todos os sentidos da nossa vida. Mas eu sempre aceitei ser menina, sabe? Eu só me lembro de ser feliz sendo menina. Amém por isso, tá certo? Veja, só que isso foi uma descoberta na sua vida. Você nasceu mulher, mas para você se sentir mulher, você teve um crescimento. Teve um momento que houve um start, né? E foi crescendo desde que nasceu, na convivência com o seu pai e com a sua mãe, por todos esses processos que a gente está conversando aqui, né? É claro que essa descoberta, ela não se faz num dia, ela vai levar aí por volta de 21 anos até você se tornar um adulto e por escolha própria você vai dizer o seguinte, não, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. E isso é muito importante, você aceitar aquilo que Deus já fez na sua vida, Deus já nos determinou, isso está na soberania de Deus, Deus já nos deu os órgãos para a gente ser assim, Deus nos deu os hormônios para que o nosso corpo se comportasse desta maneira, mas a gente também tem que tomar a decisão de aceitar o que Deus fez na nossa vida, né? Agora, é claro, quando a gente chega na fase adulta, aí a gente vai exercer de fato e de verdade essa sexualidade, que vai ser o quê? Através da conquista, através do namoro, da relação com o sexo oposto e, finalmente, através do casamento. Agora, em tudo na nossa vida, nós nos relacionamos masculino e feminino. Veja, até na nossa linguagem, nós falamos a cadeira, nós falamos o caderno. Até para as coisas inanimadas nós damos sexualidade. Não faria sentido, né? Porque isso não tem sexualidade. Mas mesmo assim a gente se comporta dessa maneira. Muito forte isso, né? Tudo na nossa vida se comporta assim. E aí é interessante, Darlede, como a sexualidade ela é determinante. Por quê? No nosso local de trabalho, isso tem um significado muito grande, né? Porque eu já estudei um pouquinho sobre por que as mulheres, por exemplo, os homens,
As empresas insistem em pagar um salário menor para as mulheres. Eu que quero saber disso. Pois é. Não, aqui na Novo Tempo não é assim. Mas há muitas empresas, a gente sabe, né? Há pesquisas que mostram que as mulheres ganham menos. É verdade. Mas por quê? As empresas esperam muito dos seus funcionários que eles tenham um comportamento masculino. Enquanto essa mulher se comporta no local de trabalho com aquele jeito mais doce, mais meigo, mais suave... Sério? A gente tem que se comportar mais masculino? Não, veja, calma. Eu já ia me preparar. Não, mas veja só, é a visão que as empresas têm. Não que seja correta, tá certo? Ainda bem. Pois é, aí o que acontece? Veja, em certos setores, por exemplo, no setor dos seguros, hoje as mulheres pagam menos pelo seguro de carro do que os homens. Porque já se comprovou o quê? Que a mulher é muito mais cuidadosa. Claro. O homem é muito mais afoito. Também Só acho. que no meio empresarial se espera o quê? Que o funcionário seja mais afoito e não tanto cuidadoso. Por isso que eu creio que se paga mais para o homem do que para a mulher. Pelo menos é do que eu sinto no meio empresarial, é isso. Né? Agora, é muito importante que a gente tenha o quê? Firmado, que, bom, eu sou homem ou eu sou mulher, então a maneira como eu vou me comportar. E a mulher, ela tem que ter essa noção. Por falar em noção, nós vamos para o intervalo. Okay. Na volta eu quero saber se hoje, né, já que você me falou logo no início do programa, falou para a gente sobre os estudiosos, sobre Freud, sobre tudo que já foi dito a respeito de mulheres que vêm do que é dito e percebido, estudado, analisado pelo homem, eu quero saber em que nível de noção nós mulheres nos encontramos. Okay. As mulheres estão tendo noção de que elas são mulheres de verdade? Como é que está a feminilidade? Como é que está a sensualidade? Ela passou do ponto, está menos... O que é isso com relação a ser mulher, com relação aos dias de agora? Nosso intervalo é bem pequenininho para que a nossa conversa logo esteja de volta com você aí do outro lado. Vamos lá, acorda aí, fica bem esperto porque a conversa tá boa. Então, é bom ou não é bom ser mulher? Até já. Então, estamos de volta aqui no Sem Tabus, pela Rádio e TV Novo Tempo, o canal e a voz da esperança. Você pode mandar e-mail pra gente agora, semtabus@novotempo.org.br, ou manda o dia que você quiser, a hora que você quiser, se for bom pra você. Tem que ser bom pra você, senão não vale a pena, não é? Mas fique assim, bem à vontade de acompanhar aqui o nosso programa. O tema de hoje é Aprenda a Ser Mulher. Diz que tem que passar por uma escolinha, tem umas lições de casa, uns negócios assim pra aprender a ser mulher, ser feminina. Quem está conversando isso com a gente hoje é o pastor Marcelo Carvalho. Pastor Marcelo, estou gostando dessa história. Estou ainda me procurando aqui, né? Onde foi que eu descobri que eu era mulher. E é bom essa conversa ser provocativa, para trazer à tona coisas que a gente não tinha muita consciência. Mas isso vem de estudo, de pesquisa, né? Mas eu deixei uma pergunta no ar antes do intervalo. Diz pra gente, nós hoje, mulheres, temos tido noção do papel de ser mulher? Ou nós andamos muito confusas, perdidas? Nossas adolescentes, nossas filhas, como é que está nesse universo de aprendizagem? Eu acho que está havendo uma confusão muito grande, Darleide, porque os dois pais já não estão vivendo mais juntos. E o que acontece? A mãe, no desespero de dar uma boa educação para a filha, ela tenta fazer o quê? Os dois papéis. Lembre-se que nós, quando criamos uma filha, nós mostramos para ela como ela deve ser quando será mãe também. E o que ela também deve esperar do companheiro. Então, nesse desespero de ser super mãe, muitas vezes a mãe faz o quê? Não, eu também vou fazer o papel masculino. A menina olha para aquela mãe e diz o quê? Então, ser mulher é ser assim. A mãe tomando atitudes masculinas e também tomando atitudes femininas. Às vezes as mulheres, Darleide, elas não fazem ideia da importância que o homem tem na vida delas. O companheiro. É a mesma coisa você disse no programa sobre homens, Exato. Né, em outras palavras, do quanto o homem não faz ideia da importância da intervenção feminina, da mulher. Então, veja só, é importante que a mãe ela saiba que ela tem um limite. E é importante que ela saiba assim, daqui para frente, o meu marido, o seu pai, vai fazer alguma coisa por você. Se ele não faz, a mulher deve cobrar isso do marido. Espera aí, querido, a nossa filha precisa da sua intervenção na vida dela. Né? Para que os papéis fiquem bem claros, para que ela possa saber qual o limite também da vida dela. Ela não pode ser uma super mulher, ninguém quer isso dela, não se espera isso dela. E se ela for assim, ela vai espantar os rapazes, tá certo? Porque um homem quer viver o quê? Ele quer ter a parte dele e a mulher ter a parte dela, tá certo? Isso pode espantar muitos bons partidos,
tá? E é o que tem acontecido. Agora também você vê muito desconexo na vida das meninas assim. Bom, qual o meu limite, por exemplo, para seduzir? Como ela não aprende isso com o pai, isso é uma função paterna, e a ausência do pai hoje é muito grande, não tem ali para aquele homem para ela, entre aspas, né, seduzir, para ela flertar. Então as meninas fazem o que? Elas passam do limite. Tem menina que acha que está sendo sedutora. Não, ela está arrancando o pescoço do indivíduo. Então, em vez dela ter aquele olhar assim doce, suave, saber jogar, né? Saber jogar o olhar para o camarada ficar louco da vida e vir atrás dela, ela já faz o que? Ela já parte para cima. Perdeu essa noção, porque não tem essa figura paterna para dizer, filha, não passe do limite. Não é? Outra coisa que eu vejo, Darleide, para falar assim, de uma maneira assim mais prática, veja, mulher tem jeito para andar. As meninas hoje você vê que parece que elas não tiveram um modelo para olhar e para não, eu quero ser uma mulher assim, eu quero imitar essa pessoa. Mulher tem jeito para andar. O homem anda todo duro, né? Parece que engoliu uma espada. Mulher não, mulher é um sino, porque ela tem o quadril mais largo, então toda mulher vai rebolar. E não há nenhum pecado a mulher fazer isso, é a anatomia. O jeito dela andar, o jeito de sentar. O homem quando senta é natural, o homem abre o compasso. A mulher não, a mulher quando senta ela faz o quê? Fecha o compasso. Exatamente, ela dobra a perna. E nós homens ficamos loucos da vida quando a gente vê essa feminilidade na mulher. Mulher tem jeito para conversar. Essa conversa não é muito machista, não? De jeito nenhum. Não, né? Mas de forma alguma. Isso Aliás... E essa conversa também não é antiga? Não é um negócio assim tirado do baú? Darleide, todo dia eu me relaciono com jovens, com garotos e garotas há 20 anos. De forma direta, tá certo? Todo santo dia. Os meninos hoje mexem com o computador, são meninos diferentes da minha época. Pois o que eles esperam das meninas é isso. Eles dizem isso? Com toda certeza. Meninas, fiquem atentas. Eu sei que tem muita menina assistindo Sem Tabu. Preste atenção. Tem que ouvir o que os meninos estão dizendo, ainda que pareça que eles estão esperando outra coisa. Porque às vezes eles dão pista, mas é pista errada. Pista errada. Né? Vejam só, claro que eu estou falando de garotos que valem a pena. Bom que garotos que não valem a pena, eles estão aí confusos. Estão nem aí para banda. Estão desesperados, entendeu? Não sabem o que querer da vida. Agora, garotos que são criados por boas mães, pais satisfatórios, eles sabem o que querem. E é curioso, Darleide, isso não muda, pode passar geração em geração. Os meninos sabem o que eles querem das meninas e as meninas também sabem o que esperar dos rapazes. Então, essa conversa não é conversa com cheiro de naftalina. De forma nenhuma. É coisa moderna. E até Jesus voltar, eu creio que vai ser assim. Porque é na diferença que a gente desenvolve o amor romântico. A gente sempre vai amar aquilo que é diferente. Se for igual a gente perde o interesse. Então, é bom que se diga isso. Vocês, meninas, por favor, vocês têm que ser femininas. Se vocês forem muito masculinizadas, ou também se forem muito infantis, porque tem menina que confunde feminilidade com ser infantil. Ela tem aquela vozinha... Não. O camarada fala, não, mas eu não... Não é infantilizar a si mesma. Exatamente. É ser delicada por natureza, por ser mulher. Natureza, por pensar feminino. Exatamente. Por se vestir feminino. Exato. Então, a menina, ela tem que ter um porte. Por exemplo, Darleide, vou mencionar um negócio aqui que, para nós, né, isso não entra na nossa cabeça. Uma mulher falar palavrão. E eu tenho andado por aí, às vezes, esses dias eu estava em um lugar por aí no Brasil, e a menina, eu cheguei no local para fazer minha palestra, e a menina virou para o menino não fez um negócio que ela não queria, ela soltou um palavrão. Que nem nós, meninos, a gente acho que tem coragem de falar. Então, uma menina o quê? Entre aspas, muito masculinizado, porque a gente sabe que isso aí acontece muito entre os rapazes. Não devia acontecer. Mas isso é uma postura, entendeu? Que não, mais grosseira, que não, mas não combina. Não cabe numa menina, né? Então, outra coisa, a forma como se veste. Nossa, nós homens, quando a gente vê uma menina feminina, a gente fica maluco. A gente olha para aquilo e fala, não, isso aqui é o presente de Deus, que Deus deixou aqui na terra. E não precisa ser vulgar. Não precisa, usando o termo que os meninos usam, né? Piriguete. Não precisa nada disso. Uma menina pode estar muito bem composta. Aliás, se tem uma coisa que nós homens adoramos numa mulher, ela saber o mistério. Ela colocar aquela roupa e deixar a gente maluco para saber o que tem ali. O mistério também, toda mulher tem que ter segredo. Mulher que não tem segredo, um segredo para contar para você, perde o quê? O prazer da conquista. E a mulher também tem que ter isso. Você não pode contar todos os segredos na primeira semana. Outra função também da mulher. Faz parte da vida da mulher saber colocar o limite físico. O homem nunca vai colocar esse limite. Ah, é? Quem coloca é a mulher.
Então, E para a gente namorar... espera isso das meninas. Então, quando as meninas perguntam assim, Darleide, o pastor, Sim. quem quer mamãe? Geralmente não é a mamãe que ela pergunta. Ou papai, tá passando dos limites, meu namorado tá passando dos limites. Semana, ele foi passando a mão aqui, mão acolá, foi chegando, sei não, hein? Ela, então, é quem vai dizer stop? É com ela. Veja só, Darleide, para a mulher, veja só, para a mulher é muito importante ser amada com tato, tatilmente. Tá. A mulher, ela não entende amor sem abraço, sem beijo, sem carinho, sem passar a mão no cabelo. Isso faz parte da alma feminina. Segura aí. Meninos, maridos, eu sei que tem um monte de marido aí, deitadinho ou sentadinho, ou sei lá, fazendo o quê? Ouvindo isso. E tem mulherzinha em casa, super triste, porque hoje não ganhou beijinho. Não deu abraço nela, não disse nada na orelhinha dela, não deu cheirinho. Faz sentido isso. Perguntar pro meu câmera. E aí, Rogério? Lá em casa tudo certo? Na sua casa? Então tá bom. Moranguinho, moranguinho ainda não. E você, bem casado, bem resolvido. Então tá bom. E dando beijinho. Tá todo... Laís em casa tá tudo certo? Então tá. Pastor, em casa tá tudo certo? Olha, muito bem. Amém por isso. Mas isso eu tô aqui brincando com a equipe, mas faz sentido. Tem realmente mulheres reclamando, sentindo falta, necessidade, porque ela tá com 29 anos de casada. E ela disse assim, meu marido disse eu te amo no dia do casamento, porque assim, precisava tirar uma foto sorrindo, e aí ele disse eu te amo, e eu sorri na foto. Sabe, assim, aquela fotozinha velha, 29 anos, você não disse que ama? Vamos lá, amigão, presta atenção, diz isso, custa nada, dá beijo, abraço, o toque. Tá, mas tem mulher dizendo também que se não permitir que o homem a toque, se não permitir que ele tenha contato físico mais íntimo com ela, ele vai procurar outra, porque afinal de contas tem muitas oferecendo. Como é que Veja fica? só, Darleide, só para terminar a ideia, o amor precisa ser tátil, a gente aprende isso com a nossa mãe. Como é que a nossa mãe nos ama? Pegando no braço, passando a mão na nossa cabeça quando está amamentando e assim por diante. Para a mulher tem um contexto ainda maior. Para a mulher é muito importante esse carinho. Bem, quando ela começa a namorar, ela tem que ter consciência de uma coisa. Ela ainda não é daquele homem. Ela ainda é do pai. O pai não passou dos limites, por que o namorado tem que passar? Se o namorado passa dos limites, isso é o quê? Uma violência. Isso é abuso sexual. Mas com a permissão dela. Exatamente. Não, veja só, mesmo com a permissão é abuso. Por quê? Ela ainda está, na época, sob a tutela do pai. Por isso que uma menina, Darleide, isso é social. As próprias mulheres não respeitam meninas que permitem que o namorado faça o quê? Faça tudo com elas. As mulheres são muito mais ácidas entre elas, quando uma menina, entre aspas, ela é fácil, tá certo? Do que os próprios rapazes. Claro que os rapazes também são. O rapaz, por natureza, por instinto, ele sabe disso. Veja só, o rapaz tem na cabeça dele o seguinte, eu não posso fazer isso com a minha mãe. A minha mãe é uma mulher o quê? Pura, uma mulher santa. Eu chego na minha mãe, beijo o rosto, eu abraço, eu passo a mão na cabeça dela, mas eu jamais faria o quê? Teria intimidades com a minha mãe, porque eu também pertenço o quê? À minha mãe nesse período. Eu só posso fazer isso com a minha namorada quando? O dia que eu me casar com ela, o dia que eu for o homem da vida dela. O dia que os nossos pais... E veja, o que é um casamento? Por que no casamento lá o pai tem que entrar junto? Por que a mãe tem que entrar junto? Filho, agora estou te entregando para essa mulher. Um ritual de passagem. Exatamente, agora estou te entregando para esse homem. Então, tudo que a vida nos prepara para cada momento que nós vamos ter na vida. Então, veja só, quando a menina permite certas intimidades, ela só está fazendo mal para ela. Ela está destruindo o quê? O grande sonho da lua de mel. Ela está destruindo o grande sonho de ser conquistada na lua de mel dentro do casamento pelo esposo. E se ela disser assim, eu não tenho nada a ver com isso, não quero casamento, não quero festa, não quero bolo de noiva, não quero vestido branco, não quero lua de mel. Perfeito. Será? Ela vai sofrer isso na vida dela. Porque, veja só, ficarão marcas no seu psicológico, no seu emocional, de uma menina o quê? Usada. Então, essa verbalização não significa que passou pelo coração, nem pelo raciocínio da realidade interna, de que isso sim está no inconsciente de toda mulher, ser amada, ser guardada. E, veja só. É isso que está se perdendo. Talvez por muita novela, viu, pastor? Muita novela, muita... Que mostra... uma outra realidade, mas só não mostra o capítulo final da vida daqueles artistas até serem velhinhos, né? As marcas que ficam no coração. Darleide, eu já conversei com pessoas assim, idosas, muitas vezes.
Uma vez eu preguei numa igreja, falei sobre isso e um camarada, depois que desceu, falou assim para mim, pastor, tudo que você falou hoje, isso é a mais pura verdade. Na minha adolescência, mas olha, eu fiquei com um monte de mulheres. Aprontei. E aquele ficar mesmo, né? Ele falou assim, Marcelo, até hoje eu tenho marcas na minha mente que hoje são conscientes para mim dessa vida promíscua que eu tive com as mulheres. E ele tinha filhas. Ele falou assim, olha, eu tenho o maior medo que isso aconteça com as minhas filhas. Eu não quero ser exigente por um lado, mas eu tenho medo de que as minhas filhas encontrem caras como eu fui. Caras depravados como eu fui. E hoje eu tenho consciência que eu não tenho o prazer que eu deveria ter com a minha esposa, por quê? Porque lá atrás eu passei dos limites com todas essas mulheres e, infelizmente, passei dos limites também com a minha mulher. Minha mulher é uma princesa, mas eu sei que o prazer que eu deveria ter, eu não tenho, porque passei do limite. Então é muito importante que toda garota olhe para aqueles olhos lindos que ela está apaixonada e diga o seguinte, querido, eu também quero, só que ainda não é a hora. E quando a menina faz isso, Darlene, os bons caras, os caras que valem a pena, eles respeitam, eles falam, opa, essa menina tem valor e é essa que eu quero. Os caras que não têm valor vão fazer o quê? Não, se você não quer intimidade física comigo, então ó, vamos fazer uma coisa. Você cuida da tua vida e eu cuido da minha. Aí a menina pensa o quê? Poxa, eu vou ficar sozinha? Não, ele me deu amor, ele me deu carinho, me deu afeto, não posso perder esse amor. Só que lembre-se, não vale a pena você ficar com um cara que, para ter você, ele precisa de passar o limite. Se o seu pai não faz isso com você, ele jamais deveria ter essa ousadia de passar dos limites com você. Dá dó, né? Diante de conceitos tão claros, ou um conceito tão claro de uma verdade plena e absoluta, dita com esse significado, essa significância toda, nós estejamos vendo tantas meninas e tantos meninos sem rumo, né? Não aprendendo a serem homens e mulheres, não aprendendo a respeitar a si mesmos, não aprendendo a pensar no amanhã, porque hoje é tudo imediato, me interessa o prazer de agora, o que eu quero agora, eu sou mãe de adolescente e fico ouvindo isso e pensando nas histórias, pensando em tantas histórias que chegam pra gente, de adolescentes também. E assim, a gente precisa pensar, né? Pensar e trabalhar nesse sentido. A gente está aqui a esta hora da noite, nós temos este papel sendo cumprido aqui, porque acreditamos que há um propósito e alguém vai ouvir essas palavras. E se nós estivermos abrindo os olhos de uma menina, de um pai ou de uma mãe, de um menino, uma família, já estaríamos cumprindo o nosso papel. Será alguém salvo de sofrimentos, de lágrimas. Isso precisa ser dito assim, com profundidade, de pensar com profundidade mesmo. Pastor Marcelo, nós vamos ali no nosso intervalo daqui a pouquinho. Sim. E a gente volta ainda falando. Será que ainda tem mais coisa para dizer a respeito das mulheres? Tem, com toda certeza. Então tá, quero ouvir, quero saber. Por exemplo, só uma dica antes de ir para o intervalo. Eu queria falar depois do intervalo um pouquinho para as meninas como ser sedutora sem ser essa menina, entendeu? Desvairada. Como essa menina Isso, assim? essas piriguetes que a gente vê por aí. Dá para ser assim, dá para você conquistar e fisgar um cara maravilhoso. E eu não tenho dúvida que se você tiver esse comportamento legal e bacana, você vai fisgar o homem da sua vida. Gente, não acredito que o Sem Tabus vai fazer isso hoje, revelar o segredo. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Mesmo a gente dizendo que há esse grupo de meninas e meninos que estão perdidinhos, eles são vítimas, viu? Mesmo quando a gente usa essa expressão piriguete, é porque ela está aí, está na moda, né? Tem até a moda das piriguetes, tem a música das piriguetes, é a mídia ou são eles mesmos que estão criando esse universo e dizendo pra gente que ele existe e que é uma tribo, tá? Mas quando usamos essa expressão, nós estamos usando-a também com a responsabilidade de saber que são vítimas. Não que estejamos olhando assim com uma cara de superiores e que, sabe, nós temos os nossos problemas, né? Temos as nossas limitações e dificuldades. Mas o tema de hoje exige que a gente caminhe nesse sentido, para abrir os olhos para uma realidade presente de sofrimento. Nunca tivemos tantos consultórios de psiquiatria e de psicologia e de tantas outras áreas da vida para serem atendidas por conta de sofrimentos humanos em pessoas que não passaram
por este caminho, o caminho da aprendizagem, da elaboração, da descoberta, dos princípios, tá bom? Então fica com essa ideia. Não estamos aqui jogando fora um grupo de pessoas e nos levantando como donos da verdade, mas dizendo, olha, existem vítimas e estas vítimas precisam ser olhadas com misericórdia, mas precisamos salvar outros com a aprendizagem devida para que não caia nesse mesmo universo, porque lá tem sofrimento, tem desvalorização, principalmente da figura feminina, tá bom? É bem rápido o nosso intervalo, como eu sempre prometo, para a gente voltar bem rápido e estar com você também. Até já. Pois não é que já voltamos com Sem Tabus? semtabus@novotempo.org.br. Preciso sempre dizer isso, principalmente para o pessoal que nos escuta, que está nos ouvindo pela rádio Novo Tempo. Você pode escrever para a gente, pode comentar, pode fazer crítica também, pode fazer sugestões. Quem disse que a gente consegue dizer num programa de apenas 3 blocos de 12 minutos toda a verdade a respeito de um tema? Jamais. Então, se você pensou, faltou dizer aquilo, ou exagerou aqui, ou deveria ter ido por este caminho, fique bem à vontade, tá bom? Com respeito, é claro. Às vezes tem gente que escreve pra gente numa acidez, numa dificuldade que eu penso, tá precisando ser amado, né? Beijado, abraçado. Tem que saber como dizer, como expressar a sua opinião. Você não concorda? Então tá bom. Bem-vindos vocês que estão chegando agora ao Sem Tabus. A nossa conversa de hoje é sobre aprender a ser mulher. Estou tendo aqui uma aula. Acho que estou me comportando na frente do professor, né? Vamos lá, Pastor Marcelo. Antes de ir para o intervalo, você disse que ia revelar um segredo, dar uma dica que vai ser assim maravilhosa. Por onde começa essa dica? Okay. Veja só, Darleide, a gente não precisa viver na escuridão. Tanto já foi estudado, mas é interessante que toda geração, os homens precisam descobrir isso, as mulheres também, de como se conquistarem e de como se darem conquistas. Senão, nossa vida vai ser o quê? Vai ser uma vida triste. Então, não existe nenhuma fórmula. Aqui nós não vamos inventar o ovo e nem vamos inventar que um negócio estratosférico. Mas o que eu vou falar aqui, e a minha percepção aqui, é daquilo que eu vejo todos os dias de meninos e meninas, para se fazerem felizes desse poder da conquista entre eles. Tá. Então, veja só. O que eu aconselharia às meninas? Em primeiro lugar, meninas, por favor, nunca na sua vida deixe de ser feminina. O que os homens procuram nas mulheres é essa diferença. Eles não querem mulheres masculinizadas. Estou falando dos meninos que são bem criados e que têm o quê? Uma família assim estruturada que passou essa noção. Obviamente, os meninos que valem a pena você unir à sua vida. E, obviamente, formar uma família que vai ter essa estrutura também. Não deixe de ser feminina, nas suas roupas, nas suas expressões, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar. Por exemplo, o jeito da mulher falar. O homem fala direto, por objetivo, e ele tem o quê? Olha, eu vou falar isso para chegar lá. A mulher não. A mulher fala o quê? Pelo sentido das coisas. A mulher está falando uma coisa aqui, mas ela está pensando, olha, eu quero que você entenda outra lá. Isso a gente espera de vocês. Porque se for para você falar do mesmo jeito que nós falamos, vai perder o sentido. E é isso que faz o quê? Que deixa a gente no ar. O que ela quis dizer? A gente vai para casa desesperado. O que essa mulher passa a noite toda deitada na cama tentando entender o que aquela louca, entre aspas, falou para nós. Mas, tá mas tem gente pedindo divórcio porque não entendeu o que a mulher falou. Você disse umas coisas diferentes, Sim. Marcelo. Por quê? Porque tem palestrantes, tem, enfim, estudiosos dizendo assim, mulheres, aprendam a ser claras, sejam objetivas, digam exatamente o que vocês querem. Quando abrirem o guarda-roupa e disserem assim, não tenho roupa, diga, não tenho roupa nova, senão o homem vai entender que ela não tem roupa nenhuma. Aí, o sem noção vai lá no guarda-roupa e diz, você está sem juízo, porque olha só quanta roupa. Então, assim, Darleide, eu digo para você assim, isso é o que nós queremos, nós homens. Eu te pergunto, qual é a mulher que faz isso? Mas, então não é para fazer mesmo. Não é que não é para fazer, não vai fazer. Não você vai está entendendo? Fazer. A mulher, quando é feminina, ela não faz isso. Por quê? Ela quer que o indivíduo se interesse. Ela dá uma dica e ela quer que o camarada quebre a cabeça. De um outro dia ela percebe, poxa vida, ele passou a noite toda pensando em mim. Então aproveite e fale para eles, para os seus colegas, que certo. É para eles ficarem pensando o que a gente quer dizer. Sim, mas veja só, e eu acho que o grande prazer na vida é isso. Veja, sua filha hoje está estudando no internato. É. Eu conheci minha esposa no internato.
E assim, uma das coisas que eu me lembro com saudade eram essas noites em que eu ficava pensando, ela deitava na minha cama, às vezes eu tinha acabado de estudar e tal, eu ficava pensando, cara, o que que essa menina está querendo? Qual o presente que eu vou dar? Diz que ela é mega bonita, né? Bom, mas casou comigo, só podia ser mega bonita. Não, podia ser só inteligente. Não. Tem um detalhe, Darleide, eu sou um indivíduo assim, eu confesso e assumo que sou feio. Você está vendo aí pela Novo Tempo. Agora, eu só me casaria com mulher bonita. Só o pessoal na rádio que está livre Pois é, exato. O meu rosto é lindo para a rádio, é maravilhoso. Né? Verdade. Agora, veja só, Não, verdade não, eu leio olha, tá vendo aí? Eu tenho uma boa amiga aqui, vocês viram aí câmeras, né? E não é a primeira vez, né, Darleide? Não. Mas o que acontece? Nós homens gostamos disso, quando a mulher nos dá esse mistério. Quando a gente tem que parar para pensar naquilo que ela falou. E isso é interessante, esse é o poder da conquista que a mulher tem. E essa é a diferença conosco. Nós falamos claramente, quero isso, isso, isso. A mulher não. Ela vai falar por parábolas e é gostoso quando a gente gasta esse tempo, tá certo, nessa conquista. Outra coisa, Darleide, que é curioso, mulher gosta de mulher, homem gosta de mulher bonita, mas homem que vale a pena não gosta de mulher burra. Então não adianta só você ter um corpo lindo, maravilhoso, ser uma miss, mas lá dentro você não ter nada, não ter essência. Porque lembre-se, minha queridona, aquele pão, ele teve muitas conversas com a mãe dele. E a mãe dele, por mais simples que seja, é uma mulher que tem o quê? Que tem conteúdo. Uma mulher de 40, 45 anos. Então, quando ele olha para você, ele espera o quê de você? O mínimo que você tenha alguma coisa para dizer. E vamos ser sinceros, a mulher que fala muito mais do que o homem, a gente sabe disso, ela tem que ter conteúdo, senão ela vai ficar falando o quê? Só coisa, vai ser aquela rosca sem fim. Algumas são assim, elas falam o dia inteiro, mas não falam nada. Mas por que não? Assim, Sim. como se livrar, como... não sei, cuidar para que a pressão por conta de ser bonita, porque assim, a sua fala é a verdade. Sim. Homem gosta de mulher bonita. Sim. Mas também inteligente. Mas também inteligente, exatamente. Mas há uma linguagem, há um dito no ar de que assim, é melhor ser bonita. Se não pode ser as duas coisas, então opte por ser bonita. Aí vem o silicone, vem lá tudo que a mulher faz para ficar bonita. Sim. Tem se tornado também um motivo de a mulher perder a noção de quem ela é como mulher? Com toda certeza. Quanto mais imatura uma pessoa for, mais preocupada com o seu corpo ela vai estar no sentido da beleza. Veja, Darleide, quando a gente se casa e a gente chega por volta dos 40 anos, você tem que tomar uma decisão, o homem casado. Não dá para você ter uma mulher adolescente com cabeça madura. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu vou ter uma mulher madura, ou o camarada faz o quê? Ele larga a mulher madura e vai atrás de uma adolescente. É muito difícil você ter as duas na mesma pessoa. O homem que vale a pena, ele é inteligente. E ele vai fazer o quê? Não, peraí. Uma mulher bonita, ela vai ficar dessa boniteza que ela tem hoje, vai durar o quê? No máximo 20 anos. Mas a inteligência, a maturidade, é isso que eu quero me referir. A maturidade, eu vou precisar disso para quê? Para todos os momentos da minha vida. Para os momentos de alegria, sim, mas para os momentos de tristeza. E isso todo mundo tem na vida. Então, o camarada que vale a pena, ele percebe o quê? Não, é muito melhor eu ter uma mulher madura do que essa mulher toda siliconada e assim por diante. Aliás, os homens que valem a pena, eles não estão nem aí para silicone. Os homens que valem a pena, e muitas vezes eu tenho meninos que eu falo assim, rapaz, esse camarada vai casar com essa menina mesmo. Aí, Darleide, muitas vezes no meu trabalho, eu sento com a menina. Falo, cara, mas essa menina é bonita mesmo. Você olha para a menina e fala o quê? Tem conteúdo. Tem personalidade. A menina sabe, quando ela se posiciona, ela sabe o que dizer, ela sabe o que falar. Então, e ela se torna o quê? Extremamente bela. Bonita. Então, essa boniteza aí que você está dizendo, ela está intimamente ligada ao conteúdo. Então, a menina gordinha, vamos pensar, a menina que está com sobrepeso, ela é uma menina de conteúdo e boniteza se o conjunto está ali feito. Então, essa coisa de a mulher ser magérrima, ou ter que caber naquele manequim, ou ter que... Mulher cabide, né? Então, assim, isso está provando um nível de imaturidade. Com toda certeza. Aliás, os meninos que valem a pena, eles olham para isso e dizem o quê? São superficiais. Isso é chave de cadeia.
É uma menina bonita, mas eu não vou viver com essa boniteza. Tem outra coisa, Darleide, que o adolescente, o jovem precisa entender. Para que a gente usa toda essa beleza? Para a parte sexual. Só que, veja só, nós temos 168 horas numa semana. Você não vai fazer sexo o tempo todo. Você não vai viver excitado o tempo todo. Um casal normal, quando se casa, faz sexo aí, né, as pesquisas de 2, 3 vezes por semana. Agora, o que você vai fazer o resto do tempo ao lado dessa mulher? Olhar você vai boniteza. Conversar, exatamente, você vai conversar. Outra coisa, a beleza que pode estar excitando hoje, ela vai se tornar normal daqui a algum tempo. Agora, a maturidade não. A maturidade e esse poder de sedução do mistério, isso fica o quê? Isso é intrigante a vida inteira. É isso que torna a mulher bela. Eu volto a insistir, eu conheço muita menina que eu olho a primeira vez e eu falo, cara, mas por que esse menino está namorando essa menina? Senta com ela para você ver. Você sentou, pronto, 5 minutos você percebe a beleza que tem. E isso é muito legal. É por isso que talvez eu tenho uma observação assim muito particular. Sim. Não é nada científico então, né? Certo, claro. É assim, eu tenho visto muitos homens que namoram, né, as meninas bonitas, né, os rapazes bonitos namoram com as meninas bonitas da escola. Ou da igreja, ou do trabalho, enfim, ele escolhe as meninas bonitas. Sim. Mas para casar, nem sempre eles casam com a mais bonita da turma. Com toda certeza. Claro, gente, aqui não tem nenhum comentário também pejorativo, as que são bonitas. Sim. Se tem uma coisa que eu acho o máximo, é uma mulher absolutamente bonita. Tem forma, tem cor, tem conteúdo, a beleza da mulher é real. Mas observe, dos teus amigos, namorou, nem sempre ele vai casar com a mais bonita. Porque também, senão, não teria vez pra gente, né? Ainda bem. Mas, enfim, fica assim. Sim. A gente já tá indo pro final do programa, Aline. 3 minutinhos, pastor, fecha esse esquema aí. Eu sei que fecha só por hoje, porque se for pra falar de mulher, fala a vida inteira. Eu queria ir naquilo que você falou antes da gente ir pro intervalo. Tá. Nós somos o canal da esperança. Se alguma menina perdeu o rumo da vida, e ela se perdeu na vida e permitiu que o namorado tivesse certas intimidades com ela, ou que chegasse, né? Aquilo que a gente chama de terra prometida, tá certo? Antes do tempo. Eu queria dizer para você o seguinte, querida, nós somos o canal da esperança e nós acreditamos que o nosso Deus, Ele te dá uma segunda chance e Ele te dá uma nova oportunidade. Então não se jogue da vida. Você pode reconstruir a sua vida, Deus te perdoa, peça perdão a Ele. Se você é evangélica, frequente a sua igreja, tome a Santa Ceia. Santa Ceia é a cerimônia do perdão. Se reconcilia com teu Deus, levanta a cabeça e vai embora. Claro que as consequências elas sempre ficam, mas é melhor ser um pecador perdoado do que ser um pecador transtornado, tá certo? Nos braços de Deus você pode encontrar uma nova chance. E para você que ainda não passou do limite, continua fiel, continua seguro em Jesus, viva pelos princípios que Ele te deixou e eu não tenho dúvida que você não vai se arrepender. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer assim, como valeu a pena ter esses valores. Você vai poder olhar para o seu filho, para a sua filha e dizer, filho, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. E para as meninas que ainda estão virgens, que são apenas meninas, sonhando, desejando serem amadas, como se prevenir de cair no laço do passarinheiro? Querida, é muito importante você ter uma mulher a quem você vai imitar. Olhe, talvez a sua mãe não seja aquele modelo que você deseja. Você pode ter uma avó, você pode ter uma professora, você pode ter uma mulher do seu convívio que você diz, não, essa mulher eu posso imitar. Lembre-se, educação sempre faz por imitação. Depois, você precisa de um homem nessa intermediação para te ensinar como conviver com os demais homens. Se o seu pai é bom para isso, ótimo. Seja uma filha carinhosa, amorosa e procure isso no seu pai. Se o seu pai não te dá isso, procure um substituto. E eu não tenho dúvida que isso vai lhe ajudar a você ter as noções e o limite devido para a sua feminilidade. Que bom, pastor Marcelo. Amém. Obrigada por ter vindo aqui falar sobre nós mulheres. A gente está bem contentinha com sua participação, foi bem bonitinha. Não, foi muito especial. Amém. Obrigada. Você de casa, muito obrigada pelo carinho também. Que você pense nisso, pense nessas coisas. Você que é homem, mulher, pai, mãe, pense no que você está ensinando para os seus filhos. Pense em como você está experimentando a paternidade no sentido de deixar na mão do seu filho, da sua filha, o maior dos patrimônios, né? A honra, a
honestidade consigo mesma, com sua família, com o seu bem-estar e com Deus sobre todas as coisas. E aí você vai me dizer, Darleide, você não sabe a filha que eu tenho, você não sabe o filho que eu tenho, tá difícil a conversa, está difícil conviver, está difícil, tem escolhido caminhos que eu não apontei para eles. Mas vamos combinar uma coisa, vamos amar, vamos nos dispor a perdoar, caminhar junto. Tenho visto pessoas que erraram começarem a acertar, porque tem perdão. Eu tenho visto pessoas que fizeram da sua própria vida uma escola de dor, mas num dado momento elas receberam a chance de serem feitas novas. E alguém enxugou a lágrima e alguém deu um abraço. Seja esse. Você menina, você menino, pense, você tem valor. Você não é qualquer um, você não é de qualquer jeito, você não caiu na vida de paraquedas. Você veio com propósito. E o propósito é ser feliz, com dignidade e responsabilidade, pensando no amanhã. Um beijo muito especial, muito obrigada pelo carinho. Sem Tabus, de volta na semana que vem. Sem medo e sem vergonha de falar de sexo, sem medo e sem vergonha de falar em ser feliz de verdade. Beijo, até o próximo.